Um bom dia a todos. Hoje é 26 de agosto, é sempre uma honra estar falando com todos aqui. Cumprimento todos os vereadores na pessoa do nosso presidente Juliano, cumprimento também a vereadora Maria Cecília, vereadora Débora, vereador Levi aqui presente. Cumprimento a toda a imprensa, aqui o Marcão do Povo, a Astéria, a Garliene, sempre uma honra estar nessa interlocução tão importante na nossa cidade. Cumprimento também a todos que estão aqui nos assistindo, seja de maneira presencial, um abraço de maneira especial à minha amiga, quantos anos, né, Jéssica, juntos, e parabéns pelo cuidado que você tem, não só com toda a cidade, mas pelo seu bairro, a gente sabe da dedicação lá, principalmente com aquela área verde de muitos anos de caminhada. Cumprimento minha assessoria aqui e estão nos assistindo de maneira online, seja pelo veículo oficial da Câmara de Araguari ou por nossas redes sociais. Pessoal, só uma questão aqui, a gente vem apresentando esse tema já há algum tempo, eu sei que o Tibá também ele levanta muito essa bandeira, que é a questão do número de atendimentos na SAI. Então, do aumento do número de atendimento que está sendo necessário e urgente dentro da referida autarquia. E ontem a gente teve um problema a mais lá, inclusive eu percebo que o Miranda está tentando resolver de imediato, mas é um problema extremamente sério. Uma pessoa com deficiência foi fazer precisar, né, do serviço da referida autarquia, eles disseram que lá não tinha uma fila preferencial de acordo com a lei, mas então isso é muito sério, estou fazendo requerimento aqui sobre isso, mas de antemão, Gustavo, não precisa nem fazer essa interlocução, o Miranda de antemão reconheceu o problema, chamou a pessoa que passou por essa situação e hoje à tarde vai ser resolvida. Então, um ponto de atenção, porque é uma lei federal que tem que ser cumprida. Senhor presidente, o vereador que subscreve, respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da SAI, sejam adotadas as providências necessárias para a implementação de atendimento prioritário a pessoas com deficiência e idosos junto à referida autarquia, em conformidade com a legislação vigente. A presente solicitação tem por objetivo assegurar a acessibilidade do atendimento ao público, bem como dar cumprimento ao disposto no Estatuto do Idoso e na Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência. Então, é uma lei federal, duas leis federais, na verdade, a gente peça que a autarquia cumpra da melhor maneira possível, porque, como eu disse, é um direito. Vereador, com autorização de Vossa Excelência, eu gostaria de assinar, e se permitir, não querendo ser invasivo, claro, requerimento brilhante de Vossa Excelência, inclua pessoas neurodivergentes. É importante que essa política pública seja constantemente alcançada em todos aquilo que for colocado. Por gentileza, porque perfeito, também é direito a ter e a gente precisa. Tá? Obrigado. Perfeito, excelente colocação. Então, fica aqui publicado também essa inclusão aqui no nosso requerimento e parabenizar, Levi, pela grandiosidade que você trata essa causa tão importante. Então, a gente espera da superintendência nessa sensibilidade. E, mais uma vez, sendo que o Miranda hoje diz que às 15 horas vai reunir para já resolver esse problema. Pessoal, nos últimos anos, eu venho procurando entender mais sobre a questão dos cuidados paliativos. É uma discussão relativamente nova, né? Não inédita, mas nova. Inclusive, estava lendo a Ana Cláudia Quintana, ela fala, né, sobre a importância desse momento tão delicado. E a gente sabe que Araguari tem muito a avançar sobre isso, mas eu tive uma reunião com uma dentista especialista em cuidados paliativos, principalmente para pacientes oncológicos. Então, aqui segue um requerimento que a Secretaria de Saúde possa ter essa sensibilidade tão importante e saber o respeito, né, até no momento mais difícil. O vereador que subscreve, respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício do senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por Ministério Municipal de Saúde, seja incluído o tratamento odontológico especializado dentro do sistema de cuidados paliativos de atenção multidisciplinar a ser incorporado ao Programa de Atenção Domiciliar, o SAD. A presente solicitação justifica-se pelo fato que, atualmente, pacientes em cuidados paliativos, em especial aqueles acometidos com câncer, e que desenvolvem mucosite oral, precisam deslocar-se até a cidade de Uberlândia para receber atendimento, situação que causa sofrimento adicional e compromete a qualidade de vida dessas pessoas.
A integração do tratamento odontológico calçado permitirá maior dignidade, conforto e assistência humanizada, reduzindo a necessidade de deslocamento e garantindo um acompanhamento multiprofissional completo dentro do próprio município. Vereador, gostaria de parabenizar, isso é muito importante. A gente sabe que não vai levar o aparelho odontológico lá, mas vai fazer aquele cuidado para que essas pessoas possam ter um conforto. Sem dúvida. Gostaria de assinar com o senhor. É uma grande honra, vereadora Débora, você como nossa presidente da Comissão de Saúde, eu peço para você nos ajudar, tem que pontua o grande trabalho que a senhora está fazendo, dando um exemplo para a gente, não só na causa animal, mas sim na saúde, e essa questão muito importante, né, do cuidado paliativo, a gente não postergar, mas sim respeitar o momento. Guilherme, parabéns, gostaria de assinar com o senhor. Uma grande honra. Eu gosto de explicar muito, né, até por hoje está mais tranquila a questão do tempo. Durante a Secretaria de Meio Ambiente, pessoal, eu fazia uma série de anotações técnicas e agora eu vou cobrar com o Poder Legislativo, Gustavo, quando estava na Secretaria de Serviços Urbanos, tinha muito esse cuidado, Gustavo, até eu falei com o professor Gilmar, ele está tomando as providências também. O que acontece? Quando for fazer a roçagem, tem que tomar cuidado no manuseio da roçadeira. Não sei se você lembra, na época dos serviços urbanos, eu avisava, o que está acontecendo? O pessoal está fazendo a roçagem, está pegando as árvores nos jovens e a roçadeira está batendo no caule das árvores. Eu tenho aqui uma série de fotos para entender, eu não sei se vai ficar na melhor definição, mas o que acontece? Quando bate... Ah, perfeito. Pode passar para a próxima? O que acontece? Quando bate a roçadeira no pé da árvore, faz o famoso corte de malpígio, então essa árvore não vai desenvolver. Então, isso é um dos motivos que está morrendo várias árvores no município. Então, você vê que a árvore seca porque toda a questão de nutrientes foi interrompida. Então, isso aqui é um exemplo prático que aconteceu na Getúlio Vargas. A gente, mais uma vez, pede, né, que a empresa responsável seja notificada e, se necessário, nós temos grandiosas biólogas na secretaria, em especial a Sandra, que eu admiro aqui, ela está disposta a dar o curso que for necessário, porque esse investimento é erário e, às vezes, acontece a morte da árvore, tudo bem? O vereador que subscreve, respeitosamente, querer ouvido plenário na forma regimental, o vídeo ofício do senhor prefeito do município, Renato Carvalho, solicitando que, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Meio Ambiente, sejam observados os devidos cuidados no manuseio da árvore do município durante a roçagem ao lado das mesmas. Referidas solicitações faz necessário, tendo em vista que, conforme imagens anexas a indícios, também não estou alegando nada, de que práticas inadequadas do manuseio estão ocasionando danos às cascas das árvores, o que pode comprometer a saúde das espécies, levando inclusive a sua morte. Ressalta-se a imagem localizada na Praça Getúlio Vargas, porém, situações semelhantes têm sido observadas em outros pontos da cidade. Então, uma maneira de respeitar a nossa questão da arborização urbana. O vereador que subscreve, respeitosamente, requerer ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho, solicitando, por meio da secretaria competente, a disponibilidade de um container para servir de apoio ao governo municipal. A medida se faz necessária a fim de oferecer melhores condições de armazenamento de materiais, equipamentos e insumos, bem como apoio às atividades envolvidas pelos servidores responsáveis, garantindo maior organização e eficiência nos trabalhos e preservação e produção de mudas. Quando eu estive como secretário de Meio Ambiente, alguns importantes passos foram dados. Nós começamos a fazer produção de mudas no nosso viveiro de São Sebastião, chegamos a produzir 4 mil mudas no ano, isso é muito importante, tanto para doação, para a área urbana e a área rural, dentre outras. Nós fizemos toda a revitalização do Sombrite, mas a gente também não tinha, às vezes, a questão financeira para fazer reforma do prédio. Então, a gente veio lutando por isso, conseguimos uma liberação via fundo do meio ambiente agora, de uma compensatória de uma empresa para fazer uma questão de containers, para valorizar tanto o servidor, como também a gente consiga fazer ampliação de mudas do viveiro. Claro, o primeiro passo é muda, o mais importante é a arborização, mas quem está fazendo uma gestão junto com a secretaria, junto com os órgãos fiscalizadores, no futuro até própria produção de flor, outras questões, como alguns municípios produzem. Apresentar à mesa da Câmara, ouvido plenário, dispensar as formalidades, moção de aplauso à presidente da Câmara Municipal, na pessoa do presidente Juliano Souza Rodrigues, bem como a Escola Legislativa, na pessoa do senhor Nassim Guerra, em reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido em prol do fortalecimento institucional dessa Casa Legislativa. Destaque-se em especial o empenho em oferecer cursos de capacitação
e aperfeiçoamento profissional dos servidores, medida que contribui significativamente para a valorização do quadro funcional e para a melhoria contínua do serviço prestado. Ressalta-se ainda compromisso de tornar mais eficiente e fluido o funcionamento da Câmara Municipal. Que essa moção seja dada ciência ao presidente Juliano e ao senhor Nassim Guerra e a todos envolvidos nessa iniciativa. Pessoal, isso aqui é extremamente importante, eu sempre estou acompanhando, não consigo participar de todos, mas de cursos de capacitação, que sejam, né, envolvidos também tanto a sociedade como geral, os servidores da casa, porque capacitar e aprender é uma coisa sempre importante. Nós tivemos aqui a presença de uma representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, então é isso, Araguari conectado, extremamente importante. Pessoal... Guilherme, gostaria de assinar com o senhor. Uma honra, Débora. O vereador também gostaria de assinar com o senhor. Uma honra. Pessoal, eu vou fazer aqui agora uma nota de repúdio, mas eu queria explicá-la antes de ser lida. A gente sabe das dificuldades de fazer grandes eventos internacionais que sejam ligados na nível Brasil, tudo. Mas o que acontece? Essa nota não é no sentido de difamar de maneira alguma, mas sim de complementar. Eu participo do Programa Legislativo Parlamentar da COP30, hoje representa Araguari, nessa questão da Conferência das Partes do Clima. E o que acontece? Nós fizemos reuniões em Brasília, reuniões online, e sempre está postergando a participação e a escolha dos vereadores a nível Brasil. O problema de hospedagem em Belém. Então, o que acontece hoje, eu acho extremamente louvável ser feito no coração da Amazônia, uma maneira de conscientização da participação popular, mas eu não estou falando que tem que ser eu, muito pelo contrário, existem várias pessoas capacitadas, mas que seja montado um polo com um vereador representante do Triângulo Mineiro, ou um vereador representando o Cerrado de Minas Gerais, porque tem que ter essa discussão. Então, a gente está participando dessa diplomacia parlamentar, existem 300 vereadores fazendo parte, e adivinha, nenhum dos 300 ainda foi confirmado a organização da COP para participar. Então, eu acho que, por mais que eu respeite todos os representantes a níveis globais que estarão, na nossa casa, quem entende a realidade local que pode falar sobre o nosso Cerrado. Então, que seja de maneira construtiva. A gente sabe que o próprio governo federal, a própria Nações Unidas está tentando uma série de reformas imediatas, algumas ações para fazer, mas não adianta. Conferência das partes é conferência que tem participação popular. O vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário forma regimental, envio de nota de repúdio à organização da COP30, em razão das graves dificuldades de hospedagem constatadas na cidade de Belém e municípios próximos durante a realização da Conferência do Clima. Ressalta-se que, além da escassez de vagas, aos poucos locais disponíveis apresentam preços excessivamente elevados, situação que evidencia descaso e falta de interesse em assegurar condições adequadas e efetivas à participação parlamentar. Vou dar um exemplo prático, como eu disse, não é para atacar ninguém, muito pelo contrário. Ontem saiu uma nota oficial do governo do Panamá que ele não consegue participar, considerando que um quarto está R$ 27 mil, 3 dias em Belém. Então, é importante que os países subdesenvolvidos, que a participação do Brasil, da sociedade civil, das associações, da imprensa, estejam lá. Então, como é que isso vai acontecer com esse tipo de ação? As reclamações quanto a essa questão vêm ganhando repercussão internacional, sendo registrado tanto por países membros como por organizações da sociedade civil. É negável que o debate sobre mudanças climáticas deve ser inclusivo, abrangendo não apenas lideranças globais, mas também representantes municipais que conhecem de perto a realidade, as dinâmicas e as particularidades do seu território. No caso de Araguari, situada no coração do Cerrado Mineiro, a presença de seus legisladores é fundamental, dada a relevância socioambiental da região, a falta de acesso à hospedagem, bem como a ausência de programação inclusiva aos parlamentares municipais, seja por abrangência geral ou por vereadores representantes, evidencia uma preocupação limitante na representatividade. Só duas questões. A primeira, que, como eu disse, não tem que ser eu, muito pelo contrário, a gente sabe que existem, independente de questão ideológica, várias pessoas são preocupadas nisso, mas que monte uma comitiva de representantes para falar a realidade dessa questão. E eu só vou falar para vocês, contar uma história aqui agora, de como a sociedade civil é importante da imprensa, presta atenção nessa história aqui. Uma vez nós estávamos no Conselho do Meio Ambiente e nós fomos votar a ampliação das cadeiras do Conselho. E nós estávamos votando a ampliação da cadeira do Conselho, e uma das cadeiras que eu, na época, então, presidente, queria que fosse feita a indicação era das Câmaras. Eu acho importante a Associação de Catadores ter uma cadeira dentro do Conselho Municipal. E, na época, eu escutei de uma pessoa que falou, mas um conselho técnico, para que vai colocar o pessoal da associação?
A ideia dele não foi proposta na época, outros membros aceitaram a participação. E a primeira discussão do Conselho era um bolsão que estava sendo construído, o Conselho estava fazendo as autorizações ambientais. A dona Maria das Camara pegou e falou assim, nós podemos até aprovar esse bolsão, mas eu conheço aquela região, muitas crianças nadam de maneira irregular, que pode acontecer um acidente. As Camaras só votam a favor se for colocar um alambrado. Olha a contribuição que a associação deu na primeira participação dela. Então, como foi especial, como é participativa. Então, aqui, mais uma vez, admiro as Camaras. Mas por que eu trago isso? Na COP, pessoal, os catadores de materiais recicláveis têm que participar, a sociedade civil tem que participar para ser uma discussão abrangente. Então, só um reflexo dessa importância. Vereador, gostaria de parabenizar pela nota de repúdio. Isso, como você falou, gerou um impacto muito grande nacional e internacional, e a nossa região ela tem um ato de trabalhar na questão ambiental que é importantíssimo. Também está mais barato ir voltar de avião, dormir em casa, do que ficar hospedado lá. Olha, gostaria de assinar com o senhor. Muito bom. Evidencia a seriedade dessa discussão. Pessoal, só 2 apontamentos, tenho 4 minutos. O primeiro hoje vai ser apresentada a política municipal de resíduos sólidos aqui. No momento oportuno, vou falar mais sobre ela da discussão de projetos de lei, mas é muito importante para Araguari ser inserida a nível Brasil. Então, ela fala de uma série de fiscalizações, de uma série de dinâmicas envolvidas sobre o maior estudo de resíduos que teve em Araguari, que é o Plano Municipal de Resíduos. Inclusive, o plano traz diretrizes de como seja tratado determinados resíduos que nunca foram discutidos. Então, é muito importante, eu vou explanar mais sobre ele, mas é Araguari participando dessa importante discussão de resíduos, que não é algo do futuro, é algo do extremo presente. E, para finalizar, quinta-feira é um dia grandioso, né, aniversário da nossa querida cidade de Araguari. Eu não tenho nem palavras, né, para falar, eu acho que aqui, por mais que existam diferenças, pensamentos, todos têm uma paixão pela nossa cidade, que é ver a cidade, de acordo com a ótica de cada um, da melhor maneira possível. Então, só publicamente para ficar registrado, eu parabenizo a nossa querida cidade, parabenizo o nosso querido povo, e que há mais, né, de 137 anos, uma semente foi plantada, então, ainda na época da ventania do Brejo Alegre. Dessa semente se tornou uma árvore frutuosa, que é nosso município, e que nós saibamos cuidar dessa árvore para que cada vez ela cresça mais. Então, minha admiração, nossa querida cidade. Muito obrigado.